Naquela noite quente de junho, na festa de formatura do secundário em Lisboa, o ar estava carregado de excitação e música alta vinda dos altifalantes montados no salão comunitário perto do Rio Tejo. João, de 18 anos, nunca imaginou que o seu pior inimigo o encurralaria assim. Tiago, capitão da equipa de futebol que o humilhara durante 4 anos por ser o miúdo sensível que preferia ler livros em vez de jogar bola, agarrou-o pelo pulso e puxou-o para o canto escuro atrás do palco improvisado, os olhos dele cheios de algo que não era só raiva. Tu sempre me provocaste, João, com esse olhar, murmurou Tiago antes de colar os lábios nos dele num beijo urgente e desesperado que cheirava a cerveja barata e a anos de tensão reprimida. O flash de um telemóvel iluminou o momento inteiro e João soube naquele segundo que a sua vida acabara de mudar para sempre. O vídeo já circulava no grupo da turma antes mesmo da festa acabar. João empurrou Tiago com força, o coração a bater tão rápido que parecia querer sair do peito. O que fizeste, seu idiota? A minha família vai ver isto, gritou ele em voz baixa, tentando não chamar mais atenção. Tiago recuou, o rosto pálido de repente, e desapareceu no meio da multidão de colegas que dançavam sem saber o que tinha acontecido. João ficou ali, as pernas fracas, o corpo todo a tremer, revivendo em flashes rápidos os 4 anos de inferno na escola secundária. As piadas constantes no recreio sobre ele ser diferente, os empurrões nos corredores, as notas falsas que Tiago espalhava dizendo que João era fraco ou esquisito. Tudo porque Tiago via nele algo que o assustava, o próprio reflexo de sentimentos que não podia admitir. João sempre soubera que era gay desde os 13 anos, mas guardara isso como um segredo mortal numa família católica conservadora do bairro de Alfama, onde o pai trabalhava como eletricista e a mãe era dona de casa devota que ia à missa todos os domingos. O irmão mais velho, Pedro, era o exemplo perfeito, hétero, casado com emprego estável e planos de ter filhos. João era o filho que tinha de ser normal para não desonrar o nome da família. Agora tudo isso estava prestes a desmoronar por causa de um beijo roubado numa noite que devia ser de celebração. Ele saiu do salão correndo para o ar fresco da noite lisboeta, o telemóvel a vibrar sem parar com mensagens do grupo da turma. Alguém tinha partilhado o vídeo com a legenda "Beijo gay na formatura, olhem para isto". As lágrimas queimavam os olhos de João enquanto ele caminhava para casa, tentando pensar numa forma de explicar o inexplicável. Quando chegou ao apartamento modesto no 2º andar, a mãe já estava à porta com o rosto branco como papel. O pai atrás dela segurava o telemóvel com as mãos a tremer. Explica-me isto, João, disse o pai com a voz rouca de raiva e decepção. Isto não é o que parece, balbuciou João, mas as palavras morreram na garganta. A mãe começou a chorar, murmurando rezas baixinho, como se o filho tivesse cometido um pecado mortal. O irmão Pedro chegou pouco depois com a mulher e o bebê, e o olhar dele era de pura vergonha. Como pudeste fazer isto à família? Perguntou Pedro, fechando a porta para os vizinhos não ouvirem. João sentiu o mundo a girar. Ele odiava Tiago há anos por todo o bullying, mas aquele beijo tinha acordado algo dentro dele, um desejo que não podia mais ignorar. Ao mesmo tempo, o medo de perder tudo o consumia. Naquela noite ele não dormiu, ficou sentado no quarto escuro pensando nas escolhas que o tinham levado até ali. Tinha sido sempre o bom aluno, o filho obediente que escondia os sentimentos para agradar aos pais. Agora o preço dessa ocultação estava a chegar. Pela manhã o vídeo já tinha 1000 visualizações e os comentários eram cruéis, alguns colegas riam, outros insultavam, chamando-o de aberração. Tiago não respondeu a nenhuma mensagem de João. O silêncio dele era pior que qualquer insulto anterior. João sentiu o peito apertado com culpa, raiva e uma estranha saudade daquele beijo que mudara tudo. Ele não sabia ainda, mas aquele momento era só o começo de um caminho cheio de confrontos, traições e decisões que iriam testar cada pedaço da sua alma. A cidade de Lisboa continuava a sua vida normal lá fora, com os elétricos amarelos a subir as colinas, mas para João o mundo tinha parado. Ele teria de escolher entre negar quem era para salvar a família ou enfrentar o ódio de todos para ser verdadeiro consigo mesmo. E o preço de qualquer escolha parecia insuportável. O dia seguinte à festa de formatura amanheceu cinzento sobre Lisboa e João acordou com o telemóvel cheio de notificações que pareciam facadas. O vídeo tinha-se espalhado para além da turma, chegando a grupos de pais e até a alguns professores. Na escola onde ainda tinham de ir buscar os diplomas, o ambiente era tóxico. Os colegas que antes o ignoravam agora olhavam-no com nojo ou pena. Uma rapariga que ele considerava amiga aproximou-se no corredor e disse baixinho: como pudeste beijar o Tiago, ele sempre te odiou e isto é doentio. João sentiu o estômago dar voltas, mas não respondeu, limitando-se a baixar a cabeça e a pegar nos papéis da formatura o mais depressa possível. Em casa a situação era ainda pior.
A mãe mal olhava para ele preparando o almoço em silêncio absoluto enquanto o pai andava de um lado para o outro na sala pequena murmurando que o filho tinha desonrado o nome da família. Isto é pecado, João, um ato desordenado, como diz a igreja, disse o pai apontando o dedo. Tu vais negar tudo e pedir perdão a Deus, ou não vais ficar aqui? João sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu-as. Ele amava os pais, amava a família, mas como negar o que sentira no beijo com Tiago? O rival que o perseguira agora ocupava todos os seus pensamentos de forma confusa. Tiago enviara uma mensagem à noite passada, só foi um erro, bêbado, esquece isso, e João respondera com um simples, está bem, mas por dentro sabia que era mentira. O desejo estava lá misturado com o ódio antigo. No terceiro dia o escândalo chegou ao bairro. Vizinhos comentavam na mercearia e uma tia ligou para a mãe chorando como se alguém tivesse morrido. João saiu de casa para passear junto ao tejo tentando respirar. Sentou-se num banco olhando para a água e pensou nos anos de bullying. Tiago sempre fora o popular, o forte, o que tinha namoradas bonitas. Porque me beijaste se me odeias tanto, pensou João. Talvez Tiago também escondesse segredos, talvez o ódio fosse medo. Naquela tarde Tiago apareceu no Parque Eduardo VII, onde João costumava ir ler. Estava sozinho com o capuz puxado para baixo, o rosto marcado por olheiras. Precisamos de falar, disse ele sentando-se ao lado sem olhar nos olhos. João sentiu o corpo todo tenso. O que queres, tu que me destruíste a vida, respondeu ele com a voz a tremer. Tiago baixou a cabeça. Eu não sei o que me deu na festa. Há anos que te vejo e sinto raiva, mas também outra coisa que não consigo explicar. Eu sou como tu, João, mas o meu pai é ex-militar, ele mata-me se souber. Os dois ficaram em silêncio por minutos longos. Tiago confessou que o bullying era forma de esconder a atração que sentia desde o primeiro ano. João ouviu com o coração dividido entre compreensão e dor. Eles combinaram encontrar-se em segredo no dia seguinte num café discreto no bairro Alto. Mas quando João chegou a casa à noite, o pai esperava-o com o irmão. O vídeo chegou ao trabalho do teu pai, disse o irmão. Ele quase perdeu o emprego por causa disto. Tu tens de escolher família ou essa loucura. João sentiu o mundo a apertar. Negar seria mentir para sempre, mas admitir seria perder o teto e o amor dos pais. Naquela noite ele chorou sozinho no quarto pensando no preço de cada escolha. Tiago mandou mensagem dizendo que o pai dele suspeitava e que talvez tivessem de parar. A traição inicial de Tiago doeu mais que o bullying antigo. João questionou se o amor valia tanto sofrimento, se valia sacrificar a família que o criara. A tensão subia devagar, mas ele sabia que o pior ainda estava para vir. Os dias seguintes trouxeram mais confrontos na escola, onde um professor conservador chamou-o para uma conversa séria sobre valores cristãos. Amigos de infância afastaram-se com medo de associação. João sentiu-se isolado como nunca, mas no fundo uma pequena chama de coragem começava a acender-se. Ele não queria mais esconder-se, mas o medo ainda era maior que a esperança. Tiago apareceu no café como prometido e pela primeira vez falaram sem máscaras. Contaram histórias de infância, de pressões familiares, de noites em que choravam sozinhos. O beijo da formatura não fora erro, foi o começo de algo real, disse Tiago segurando a mão de João por baixo da mesa. João sentiu calor no peito, mas também terror. Fora de casa o mundo julgava-os, dentro de casa a família ameaçava. A escolha moral pesava como pedra, viver a verdade e perder tudo, ou fingir e perder-se a si mesmo. O rumor transformou-se em tempestade quando o vídeo chegou aos familiares mais distantes e uma prima publicou um comentário público condenando o pecado. João passou dias evitando sair de casa, mas o pai exigiu que ele fosse à missa de domingo para mostrar arrependimento. Na igreja os olhares eram como facas e o padre durante a homilia falou sobre a família tradicional. João sentiu-se sujo e invisível. Tiago por sua vez enfrentava pressão em casa. O pai militar descobrira rumores e obrigara-o a treinar mais futebol para ser homem a sério. Eles encontravam-se às escondidas agora em miradouros desertos ao fim da tarde. Cada encontro era mistura de alegria e culpa. Eu não consigo parar de pensar em ti, confessou Tiago numa noite enquanto olhavam as luzes da cidade. João respondeu com o abraço apertado, mas por dentro questionava se isso era egoísmo. A traição veio de onde menos esperava. Um amigo de infância de João chamado Pedro, que sempre parecera aliado, gravou uma conversa deles no café e enviou para o grupo da família. A mãe de João ligou aos gritos dizendo que ele destruíra a reputação dela para sempre. O pai expulsou de casa naquela mesma noite com uma mala na mão e as palavras: nunca mais te quero aqui se não mudares.
João passou a noite num banco de jardim chorando até não ter mais lágrimas. Tiago encontrou-o de manhã e levou-o para casa de uma tia distante que aceitou acolhê-lo por pena. Mas a tia também fez sermão sobre escolhas erradas. João sentiu o peso da sociedade inteira sobre os ombros. Portugal era país progressista na lei, mas nas famílias antigas o preconceito ainda queimava. Ele pensou em fugir para o Porto ou até para o estrangeiro, mas o amor por Tiago prendia-o. Eles decidiram tentar um plano arriscado. Tiago fingiria namorar uma rapariga da escola para acalmar a família enquanto se viam em segredo. O preço era alto. Tiago odiava mentir e João odiava ser o segredo. Durante semanas o drama aumentou. João perdeu a oportunidade de estágio porque o chefe soubera do vídeo e recusara. Tiago foi forçado a ir a um jantar familiar com a rapariga falsa e voltou destruído, dizendo que se sentia morto por dentro. Os confrontos internos eram constantes. João questionava se Deus realmente o odiava como diziam os pais ou se o amor era maior que qualquer regra. Tiago lutava contra o medo de perder o futuro, o desporto, a herança. Uma noite no Tejo eles discutiram alto. Tu só pensas em ti, gritou João. Eu perdi tudo por causa daquele beijo. Tiago chorou pela primeira vez, dizendo que também perdera a identidade. O momento foi de dor pura, mas também de ligação mais profunda. Eles perceberam que o ódio antigo se transformara em algo que os unia contra o mundo. Mas o caminho ainda estava cheio de armadilhas. Um primo de Tiago espalhou mais boatos e a pressão subiu. João pensou em desistir, em voltar para casa e negar tudo, mas a consciência não deixava. A escolha era clara, mas dolorosa: continuar a lutar ou render-se ao preconceito. A tensão chegava ao limite e a traição seguinte viria mudar tudo novamente. A traição mais profunda aconteceu quando Tiago, sob pressão extrema do pai, concordou em participar numa entrevista local sobre valores da juventude e negou publicamente qualquer envolvimento romântico com João, dizendo que o beijo fora uma brincadeira de bêbados. O vídeo da entrevista espalhou-se e João sentiu o coração partir ao meio. Como pudeste fazer isto depois de tudo que partilhamos, gritou ele num telefonema. Tiago soluçava do outro lado, dizendo que o pai ameaçara cortá-lo da família e do dinheiro para a universidade. Eu sou cobarde, admitiu Tiago, mas amo-te. João passou dias em depressão profunda na casa da tia, mal comendo, mal dormindo. Ele questionou todas as decisões desde o beijo. Teria sido melhor negar tudo desde o início, teria sido egoísta continuar. A família dele enviou mensagens dizendo que se ele voltasse e pedisse perdão publicamente talvez o aceitassem. O dilema moral consumia-o: proteger o amor ou proteger a família que o criara com sacrifício. Tiago apareceu uma noite à porta da tia com o rosto marcado por pancada do pai. Eles abraçaram-se e choraram juntos no quarto pequeno. Eu não aguento mais, disse Tiago. Vamos para Lisboa juntos começar de novo. João hesitou. O preço seria perder o resto da família para sempre. Eles discutiram horas sobre certo e errado. João argumentou que o amor não podia basear-se em mentiras. Tiago respondeu que a sobrevivência vinha primeiro. A discussão terminou com João a dizer que precisava de tempo. Naqueles dias solitários ele caminhou por Lisboa inteiro pensando nos anos de ocultação. Ele percebeu que o bullying de Tiago fora grito de ajuda, o ódio disfarçado de atração. Mas o preço das escolhas era real: João perdera amigos futuros, estável, Tiago perdera respeito do pai. Uma amiga de João, que sempre o apoiara em segredo, ajudou a arranjar um emprego temporário num café no Chiado. Lá ele conheceu outras pessoas que viviam abertamente e isso deu-lhe força. Tiago, por sua vez, enfrentou mais uma traição do irmão, que o denunciou ao pai novamente. O ponto baixo chegou quando Tiago tentou ligar e João não atendeu por dias. Mas o amor venceu o medo. Eles marcaram o encontro no Mirador da Graça ao pôr do sol. Lá Tiago pediu desculpa de joelhos, dizendo que preferia perder tudo a perder João. João perdoou, mas com a condição de serem honestos de agora em diante. A decisão foi tomada: os dois iriam alugar um quarto pequeno em Alfama e tentar a vida juntos apesar de tudo. O custo era alto, mas a consciência estava limpa. Eles sabiam que o caminho teria mais obstáculos, mas a consciência de que valia a pena começava a crescer. Meses depois, João e Tiago viviam no pequeno apartamento em Alfama com vista para os telhados vermelhos de Lisboa. O dinheiro era curto, o trabalho duro, mas a liberdade valia cada sacrifício. A família de João cortara contacto quase total, só a mãe enviava mensagens esporádicas cheias de culpa e rezas. A de Tiago ameaçara deserdá-lo, mas o pai acabara por ceder um pouco depois de ver o filho a lutar sozinho.
Os dois rapazes enfrentavam olhares na rua e comentários nas redes, mas juntos tornavam-se mais fortes. Uma tarde no elétrico amarelo que subia a colina, eles deram as mãos pela primeira vez em público. O gesto simples foi o símbolo da vitória sobre o ódio antigo. João lembrou o beijo da formatura que começara tudo e sorriu. Valeu a pena, disse ele. Tiago concordou, apertando a mão com mais força. Eles tinham perdido lares, segurança e aprovação, mas ganhado autenticidade e um amor que crescera das cinzas do bullying. As noites eram de conversas profundas sobre o futuro, planos de estudar juntos, João em artes, Tiago em desporto adaptado. Os confrontos não acabaram, mas agora eles enfrentavam-nos de cabeça erguida. Uma carta da mãe de João chegou um dia pedindo para se encontrarem em segredo. O encontro foi tenso, mas abriu uma fresta de esperança. O pai ainda resistia, mas o tempo talvez mudasse isso. Tiago recebeu uma chamada do irmão mais novo, que admitiu ter sentido o mesmo conflito e pediu conselho. A sociedade mudava devagar, mas eles eram prova de que era possível. No final de uma tarde no Tejo, João olhou para Tiago e disse que o ódio se transformara na maior bênção. Eles abraçaram-se sob o céu cor de laranja, sabendo que o preço pago valera cada lágrima. A vida continuava com desafios, mas com verdade. Será que o amor verdadeiro justifica perder a família e o lugar na sociedade, ou há sempre um caminho para reconciliar tudo sem sacrificar a própria essência?